Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos nessa manhã de segunda-feira no Devocional das Enraizadas. Eu vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. E o tema de hoje é: você já ouviu falar da unção de Ana e Simeão? Sejam todas bem-vindas, bom dia. Vamos esperar um pouquinho as meninas entrarem. Já começa a compartilhar essa live, sejam todas bem-vindas. Bom dia. Vou colocar uma canção aqui no fundo que já tem a ver com a mensagem dessa manhã. Sejam todas bem-vindas. Bom dia, meninas. Que seja uma manhã de vida. Vocês já ouviram falar da unção de Ana e Simeão? É sobre isso que nós vamos falar essa manhã. Bom dia, sejam todas bem-vindas. Começa a compartilhar essa live, porque Deus tem algo tão grande para falar ao nosso coração nessa manhã. Sejam todas bem-vindas. Que nós possamos ter uma semana abençoada. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todas que estão entrando. Que Deus possa falar ao teu coração nessa manhã. Bom dia a todas. Que Deus possa abençoar a tua vida. Vamos lá então. O tema de hoje é: você já ouviu falar sobre a unção de Ana e Simeão? Se você nunca ouviu falar, então nós vamos falar sobre isso nessa manhã. Primeiro eu quero fazer uma oração para que a gente possa começar. Pai, nós te agradecemos por essa manhã de vida. O Senhor é um Deus bom que cuida de nós. Tem estado conosco, Pai, durante toda a nossa vida e tem nos conduzido por caminhos tão lindos, ó Pai. E nessa manhã, que o Senhor fale aos nossos corações mais uma vez. Que o maná venha, ó Pai, e possa estabelecer em nós algo novo. Porque a Tua palavra é vida, a Tua palavra é eficaz, e a Tua palavra nos alimenta e nos sustenta. É isso que nós te pedimos, que nessa manhã a Tua palavra revelada venha sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, amém. Sejam todas bem-vindas nessa manhã. O que o Senhor preparou para nós nessa manhã é para que a gente fale um pouco sobre a unção de Ana e Simeão. Talvez você já até ouviu falar sobre esses dois personagens na Bíblia. Eu já tinha ouvido falar algumas vezes, eu já tinha lido algumas vezes sobre eles, mas eu tenho pedido a Deus que Ele possa me mostrar nas entrelinhas algo que eu nunca vi antes. E é isso que Deus tem feito. Ele tem me mostrado algo, passagens, palavras, versículos de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Então, eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia em Lucas 2. Deixa a Bíblia aberta aí, nós vamos, durante esse devocional, ler alguns versículos dessa passagem. Vamos ler primeiro. Primeiro, antes de ler, eu vou dar o contexto, porque senão vai ficar muito grande a leitura. Vai ser Lucas 2, de 21 a 40. Então, é nesse contexto que nós vamos encontrar esses dois personagens, o Simeão e a Ana. E aqui nesse contexto, Jesus tinha acabado de nascer. Jesus era um recém-nascido e na cultura judaica, o menino, com 8 dias, ele deveria ser circuncidado e dado um nome a ele. E a mãe de Jesus, Maria, já sabia o nome de Jesus. Porque nesse período de 8 anos, a cultura judaica falava que os pais deveriam buscar em Deus esse nome para a criança. Então, passaram-se 8 dias, eles fizeram a circuncisão de Jesus e colocaram o nome nele. Então passaram-se 40 dias, que era o tempo da purificação das mulheres, e eles levaram Jesus ao templo para que ele pudesse ser apresentado ali diante do Senhor em Jerusalém. Então é nesse contexto que aparece Simeão. Então vamos ler lá Lucas 2, no versículo 25 e 26, para que vocês possam entender quem era esse homem. Então fala assim:
Havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso e que almejava a consolação de Israel. O Espírito Santo de Deus estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria sem ter a oportunidade de ver Cristo, o Deus. Então aqui nós já vemos algo assim que me intrigou quando eu estava lendo essa passagem. Foi que fala assim que Simeão era um homem que ouvia a voz do Espírito Santo. E aí eu me pensei assim, como que pode um homem, naquele tempo que ainda não havia plenitude do Espírito Santo sobre a terra, não havia ainda acontecido o Pentecoste, esse homem ele já ouvia, ele já tinha relacionamento com o Espírito Santo. E aí eu perguntei ao Espírito Santo, como pode isso? Esse homem, fora do contexto de Pentecoste, antes, Jesus tinha acabado de nascer, como que ele ouvia o Espírito Santo? Foi quando Deus começou a me falar algumas características deste homem, que fazia com que ele rompesse aquela geração e ouvisse o Espírito Santo. Então, o próprio nome dele, Simeão, significa aquele que ouve, aquele que é ouvinte. Então, isso me remete a uma vida de oração, de intercessão, uma vida de alguém que está ligado e conectado com as coisas de Deus, com as coisas do céu. O nome dele já revelava quem ele era. Um homem que ouvia a Deus, um homem que estava ligado a Deus em oração, em intercessão, em busca. E Deus tem me dado um tempo de oração de joelhos. É algo novo para mim. Eu sempre orei assim, sentada ou às vezes dirigindo, mas durante esses últimos tempos, Deus tem me feito parar realmente e me ajoelhar, e tem sido algo tão sobrenatural. Tem uma canção do Hillsong que diz assim: quando os meus joelhos tocam o chão, eu toco o céu. E é realmente isso, é um tempo assim de intercessão, de busca, de clamor mais intenso. E esse homem tinha isso. A Bíblia também fala que ele era um homem justo e ele era um homem temente a Deus. Né? Eu já me lembro lá de Provérbios 9:10 que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, automaticamente, esse homem também era sábio. Ele era um ancião de Israel, um homem que tinha sabedoria e vinda de Deus. E também ele era um homem que almejava e esperava a consolação de Israel. E mais do que isso, como consequência de todas essas características dele, ele era um homem cheio do Espírito Santo. E é o que nós mais precisamos ter, ser uma pessoa, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. E essa era uma característica de Simeão, no tempo em que ainda não havia sido derramado o Espírito Santo de uma forma plena sobre a terra, no Pentecoste. E algo que me chama a atenção, lá no versículo 26 que nós lemos, de Lucas 2, é que o Espírito Santo falou para ele que ele não morreria antes de ver o Cristo, o enviado de Deus. Então, quando o Espírito Santo me trouxe essa revelação, eu fiquei maravilhada, porque ele falou assim para mim, que quem ouve a voz do Espírito Santo está à frente do seu tempo. Glória a Deus. Quem está sensível ao mover do Espírito Santo, ele não fica distraído, ele não fica aquém da situação, porque o Espírito Santo revela ao coração, à mente de um homem, de uma mulher que anda com ele, coisas que vão acontecer. Então Simeão, ele sabia que antes de morrer ele ia ver Jesus. Ele sabia que antes dele partir, ele ia ver o Messias que eles tanto aguardavam e que muitos ainda em Israel aguardam. Então Simeão, ele não estava despercebido, ele não estava desatento. O Espírito Santo de Deus, ele nos fala, ele nos movimenta de acordo com as movimentações do céu. Então ele não é pego de surpresa, porque ele fica ligado, sabe? Uma mulher, um homem de Deus, que estão cheios da unção do Espírito Santo, eles entendem os tempos e as estações e eles não vão ficar distraídos. E aí eu me lembrei de várias experiências que eu tenho. Eu amo viver essa movimentação do Espírito. E eu me lembro uma vez que meu filho mais velho, o Isaac, ele estava com muito medo. Ele andava com medo, ele tinha medo na hora de dormir, ele acordava no meio da noite. Ele estava passando por um momento diferente. E a gente sente, né? Os pais sentem, e nós começamos a orar. E Deus fala muito comigo através de sonhos. E passou alguns dias ali que a gente estava orando por ele.
eu percebi e eu tive um sonho. Eu tive um sonho diferente. Eu sonhei que debaixo da cama dele saía um pedaço de pizza e um monte de vermes, algumas coisas estranhas, alguns bichos estranhos, coisas ruins. E aí eu acordei, né, naquela manhã, orei, repreendi todo o mal que pudesse estar afligindo a vida dele. E ainda naquele dia, tarde, quando ele foi cortar o cabelo, ele acabou falando que ele tinha assistido um vídeo, um desenho de algo assim bem tenebroso, de um assassinato que havia acontecido dentro de uma pizzaria. E ali tinha até um jogo que as crianças estavam jogando e estavam falando para ele sobre isso naqueles dias. E ele ficou atemorizado, com medo. E a gente pôde orar por ele bem específico mesmo. E eu me lembrei do sonho da pizza saindo debaixo da cama e aqueles vermes, aquelas coisas acontecendo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos revela coisas ocultas, coisas escondidas, ele nos mostra, ele não nos deixa enganado. Então, assim, Simeão, ele sabia que Jesus estava para vir sobre a terra, ele sabia que o Messias, que Israel tanto aguardava, estava para vir sobre a terra. Então aquele homem ele começou a esperar na promessa de Deus. E aqui eu quero fazer um adendo, né? Porque quando você espera dentro de Deus, uma promessa de Deus, você é cheio de esperança. Porque quando você espera fora da presença de Deus, você fica cansado, você fica desmotivado, você fica triste. Mas quando você espera dentro de Deus, movido pelo Espírito Santo, caminhando numa promessa, as suas forças são renovadas dia após dia, porque você acorda pensando, será que é hoje que vai acontecer? Será que é hoje que eu vou viver a minha promessa? Então aquilo te impulsiona, na verdade, né? Então era isso que movia Simeão. Eu penso que dia após dia ele acordava e ele tinha a expectativa de que poderia ser aquele dia que ele iria ver o Messias. E aí no versículo 27 e 28 de Lucas 2, vai falar assim: movido pelo Espírito Santo, mais uma vez o Espírito Santo falando com ele dirigiu-se ao templo. Assim que os pais trouxeram o menino, Jesus, para realizar com ele o ritual da consagração, que era exigido ali na tradição da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus. Então, outra coisa interessante, o Espírito Santo avisou para ele. Eu imagino que ele acordou naquele dia e o Espírito Santo falou para ele assim: Simeão, é hoje que você vai ver a promessa. É hoje que os teus olhos vão ver o Messias. Então Simeão foi depressa para o templo. E ele ficou naquela expectativa: é hoje que eu vou ver o meu Salvador. E quando os pais de Jesus entraram com ele no templo, Simeão já estava lá. Ele já estava preparado. E os olhos dele viram a salvação. E fala assim que ele adorou. E ele glorificou a Deus. Ele foi cheio da presença do Espírito Santo. Ele pegou aquele menino nos braços. Ele sabia que ele estava vendo o cumprimento da promessa que o Espírito Santo tinha feito para ele. A salvação tinha chegado sobre a terra, aleluia. Né? Então eu imagino ele tomado ali pela glória de Deus. E ele começou a profetizar. Ele começou a ter uma visão de como seria o ministério de Jesus. No versículo 32 fala assim, ó. Simeão então começa a profetizar e diz: a luz para a revelação dos gentios e para a glória do povo de Israel está sobre mim. Ele diz também assim, que eis que o menino está destinado a ser responsável pela queda e pelo surgimento de muitos. E ele vai ser um sinal, de maneira que a intimidade do pensamento, do coração de muitos vai ser revelada. Ele teve uma revelação naquele momento de como seria o ministério de Jesus. Era tão profunda aquela revelação no coração de Simeão, que ele sabia até que Jesus ia vir para ser luz para os gentios e não só para Israel. Ele sabia que Jesus ia fazer com que muitos caíssem, que muitos fossem erguidos. Ele sabia que Jesus traria revelação do coração dos homens. Ele teve uma revelação poderosa porque o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. E naquele exato momento, veja que interessante,
Quando você é movido pelo Espírito Santo de Deus, você atrai essa movimentação do sobrenatural. E naquele exato instante aparece Ana nessa história. A Bíblia diz que Ana era uma profetisa. Você imagina, naquele tempo, havia tido um silêncio de Deus sobre a terra. Não havia mais movimentação profética. Era muito difícil ouvir a voz de Deus. E Ana era uma profetisa naquele tempo. Era uma mulher também que estava sendo movida pelo Espírito Santo antes de Pentecoste. Quando você está cheio do Espírito Santo, você está além das estações dessa terra, porque você está sendo movimentado pelos céus. E Ana, ela tinha algumas características. A Bíblia diz assim, ó, que ela era uma mulher de oração. São segredos simples, mas que muitas vezes a gente se esquece. Então, nessa manhã, o Espírito Santo está te fazendo lembrar o que atrai a presença dele para a sua vida. Então, ela é oração, jejum, adoração a Deus, e ela era dedicada ao templo. Nós vemos isso aqui quando fala em Lucas 2, né, a partir dali do versículo 36, vai falando sobre Ana, sobre essas características que Ana tinha. E ela também sabia que aquele bebê que estava sendo apresentado ali no templo era Jesus, era o Messias. E a palavra de Deus diz que ela começa então a declarar sobre todo Israel que a salvação havia chegado, que o tempo da redenção estava ali diante deles, que os olhos deles estavam vendo a promessa que Israel tanto ansiava. E eu imagino que deve ter sido um momento maravilhoso ali, aquela movimentação espiritual, aquele tempo profético, a redenção estava diante deles. Ai, eu amo isso. Eu amo essas movimentações proféticas, eu amo quando o Espírito Santo de Deus toma conta assim, da situação, e é muito gostoso. Mas, e ele fala, e ele quer falar ao teu coração, ele quer usar a tua vida nesse tempo. Ele está olhando para a terra e ele está buscando homens e mulheres que tenham esse coração disposto mesmo a buscar coisas do alto, a buscar coisas maiores, e que ele possa revelar, né, essas coisas. Há tanto de Deus para ser revelado sobre a terra, e os olhos do Senhor estão nessa manhã a te procurar. A procurar a minha vida, a tua vida, a procurar homens e mulheres que queiram trazer revelações do céu sobre a terra, né? E é tão maravilhoso viver assim. Eu tenho experimentado isso, eu tenho ficado em casa durante esse tempo. Muitas vezes eu estou limpando, eu tô lavando roupa. E o Espírito Santo de Deus, ele fala para orar por uma pessoa, ele me dá visões. É algo tão sobrenatural você viver ativado no Espírito. E é isso que Deus tem para você, essa realidade que Deus tem para você também. Mas essa unção que é tão poderosa, ela custa um preço. Ela custa um preço. Você olhou as características, viu comigo as características da vida de Simeão e Ana. Tem um preço de renúncia, tem um preço de oração, tem um preço de jejum, tem um tempo de leitura da palavra, de meditação na palavra, de você guardar ela na tua mente, no teu coração. Tem tempo de santificação, é tempo de dedicação, é tempo de disciplinas espirituais que muitas vezes nós perdemos. Nessa época de coach, nessa época de tudo tão fácil, nessa época de graça, Deus já fez tudo e Ele já fez, mas a unção ela custa e ela custa tudo. Eu posso dizer que na minha vida ela custou muitos anos de jejum, muitos anos de oração em línguas. A gente esqueceu dessa ferramenta tão poderosa. Muitas vezes a gente pensa que só pode orar em línguas quando está aquela movimentação profética, aquele ambiente glorioso. E não, a oração em línguas é para tua edificação, é para o teu crescimento espiritual, né? E aí quando você rompe, porque é dia após dia, eu imagino assim como um vaso. E dia após dia você vai enchendo um pouco, você vai colocando um pouco, você vai acrescentando um pouco. E aquele vaso ele vai sendo cheio dia após dia, até que tem um dia que aquele vaso ele rompe, ele transborda. E aí você começa a ser ativado no seu espírito, você começa a ter sensações espirituais, o seu corpo espiritual é ativado.
Você não enxerga mais as coisas do mesmo jeito, as cores são diferentes, o céu é diferente, os cheiros são diferentes, a sua sensibilidade muda nos ambientes. Você começa a sentir as movimentações dos céus. Você quer sentir aquilo que o Pai está sentindo, sabe? Você muda, o teu corpo físico e o teu corpo espiritual é ativado. E é isso que Deus tem para você, era isso que Ana e Simeão tinham. E aí você rompe, né? E quando você rompe, é maravilhoso. A palavra de Deus diz em João 3:8 que o vento sopra. É Jesus falando e tentando ensinar o que é uma vida no Espírito. Ele fala assim, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito conduz. Você não sabe para onde você vai, nem qual vai ser o próximo passo, é uma aventura. Viver guiado pelo Espírito Santo de Deus é uma aventura. Eu costumo dizer assim que primeiro você pisa, depois ele põe o chão. É você viver pela fé. É você viver numa dimensão sobrenatural, onde você não olha mais com os olhos da carne, você olha com os olhos de Deus, da palavra, daquilo que está na promessa. E aqui eu quero dar algumas dicas para você de alguns livros, de algumas coisas que talvez você fale assim, Monique, eu quero viver isso, mas eu não sei nem por onde começar. Então eu quero te dar algumas dicas de algumas coisas que eu fiz. Eu lia muito, eu lia sobre isso, eu me envolvia sobre isso. Então tem um livro muito bom que eu quero indicar para você nessa manhã, chama Bom Dia Espírito Santo. É um livro simples, é um livro pequeno, mas é um livro tão profundo, onde o Benihim, e ele vai dar algumas dicas, algumas coisas, algumas experiências de como você ativar essa vida no Espírito. Também tem o Falar em Línguas, do Luciano Subirá, que é um livro também poderoso, que vai te ajudar muito nessa caminhada de descobrir essa vida no Espírito. Assistir vídeos no YouTube, tem Kennedy Reagan, tem Dave Robertson. São homens que viveram essa experiência, assim, e que eles ensinam essa prática. Ensinam como é falar em línguas, ensinam como é ativar essa vida no Espírito, ensina você a poder caminhar essa trilha. E mais do que tudo, a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele está acessível a quem quiser. Busque a Ele. Fale, Senhor, eu quero ter essa vida ativada no Espírito, essa unção que caía sobre Simeão, sobre Ana, Senhor, que caia sobre mim, que movimente a minha vida. Sabe, nós estamos vivendo dias. Por que eu estou falando sobre isso? Por que o Espírito Santo de Deus está te falando sobre isso nessa manhã? Está te convidando a viver essa vida mais intensa? Porque nós estamos vivendo dias como os que antecederam ali o Simeão e a Ana. Jesus está para vir. Mais uma vez, os céus vão se romper e Jesus vai vir. E o que mais Deus espera de nós é que nós estejamos preparados para esse dia. O que o Senhor vem buscar é uma noiva adornada com óleo, com unção, com roupas limpas, com vestes brancas. Nós somos aqueles que vão anunciar: Jesus está voltando. Os sinais são claros. Se você olhar em volta, a geopolítica, a economia, tudo está apontando para a volta de Jesus. E nesse tempo, o Senhor quer ativar em você essa vida no Espírito. Essa vida que é guiada além das circunstâncias naturais. Se nós olharmos para a terra, nós vamos morrer. Se nós olharmos para a terra, nós vamos sucumbir. Mas nessa manhã, o Senhor quer ativar a tua vida espiritual. Ele quer fazer você viver aquilo que Ele tem para você. São tantas promessas, são tantas palavras. E o Senhor quer ativar isso dentro de você. Então busque, ore, jejue. Faça um tempo, faça um voto a Deus. Senhor, eu vou fazer um tempo de jejum. O Senhor tem me pedido há algum tempo jejum de doce. E a gente tenta negociar, a gente tenta fazer tanta coisa. E a gente faz um pouquinho, a gente para. E Ele tem me pedido esse tempo de jejum de doce. E eu falei, tá bom, Senhor, eu vou me render a isso. E tem sido tão sobrenatural as coisas que eu tenho vivido. Revelações do Espírito Santo tão poderosas, e tem me conectado com pessoas, tem movido a minha vida. Mas o Senhor tem isso para você também. São coisas simples, não é nada impossível, não é nada fora do seu contexto. Só disciplinas espirituais.
E eu quero nessa manhã orar com você e pedir para que o Espírito Santo também possa ativar no teu espírito essa unção que existia em Simeão e Ana. Você imagina você viver aquilo que eles viveram? E aí eu fiquei pensando, Senhor, que alegria, né, que Simeão teve de poder pegar Jesus nos braços, de poder ter um contato ali direto com Jesus. E o Espírito Santo de Deus me falou, filha, você tem um contato com Jesus aqui, ó, na palavra. Quando você abre a palavra, você toca em Jesus. Ele é vivo, a palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra ela é, ela é cura para você. Ela é o próprio Jesus falando com você. Então, nessa manhã, eu quero te desafiar a querer viver essa vida no Espírito, a viver esse além do que o Senhor tem para você. E que os teus olhos também possam ver a salvação na tua vida, na tua casa, na tua família, e você possa ter a sua vida transformada pelo Espírito. Amém? Que nós possamos orar nessa manhã, que nós possamos buscar em Deus essa vida ativada no Espírito e ter, assim, uma vida transformada. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma. Eu quero ouvir testemunhos. Monique, eu comecei a buscar essa vida no Espírito e a minha vida nunca mais foi a mesma. Porque você vai cada vez... Eu acho interessante que cada vez mais que você busca as coisas do alto, mais amor pelas vidas o Senhor te dá, mais humano você fica, você começa a ouvir o coração das pessoas e ver as necessidades, e é tão poderoso, é muito poderoso. Vamos orar então, e que você possa ter uma semana abençoada, se lembrando dessa unção de Simeão e Ana, e querendo buscar essa unção de Simeão e Ana para a tua vida, em nome de Jesus. Feche os teus olhos aí onde você está, que você possa buscar em Deus. Ai, Pai, é tão bom poder partilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor tem dado a mim. Que os nossos olhos possam de verdade, ó Pai, contemplar o Senhor, contemplar a tua presença, Senhor. Ah, Jesus, tu és a nossa canção, tu és a nossa salvação. Um dia o Senhor nos encontrou, Jesus. Um dia nós podemos olhar para o Senhor e ver que a salvação nos alcançou. Pai, que nós possamos viver nessa movimentação do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos derramar a nossa vida diante do Senhor, ó Pai. O Senhor está à porta. Jesus, Maranata, a hora vem. E que o nosso coração esteja preparado, o nosso espírito esteja adornado, que nosso ser espiritual esteja ativado no Senhor, ó Pai. E que nós possamos ser como Simeão e como Ana, que te buscam, que não cansam de te buscar, ó Pai. Que nós possamos realmente, ó Pai, nesse tempo buscar uma santidade, buscar e pagar o preço da unção, ó Pai, porque eu sei que o Senhor tem tanto para derramar sobre a terra. Um avivamento poderoso está vindo, ó Pai, e nós dizemos que nós queremos estar preparados para esse tempo, ó Senhor. Nós queremos, ó Pai, na verdade, estar além desse tempo e preparado para aquilo que o Senhor vai trazer sobre a terra, Pai. Em nome de Jesus, prepara a nossa casa, prepara os nossos maridos, as nossas esposas, prepara os nossos filhos, prepara, Senhor, para que nós possamos viver uma vida ativada no Teu Espírito Santo. Nós queremos ser sensíveis à Tua voz, nós queremos ser sensíveis àquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos esperar as Tuas promessas com esperança de glória eterna, Pai. Porque se nós esperamos só para essa terra, nós somos miseráveis. Mas nós esperamos para a eternidade com o Senhor, ó Pai. É isso que nós queremos. Transborda no nosso coração aquilo que o Senhor tem depositado em nós. Adestra as nossas mãos, ó Pai. E que nós possamos ser totalmente Teus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que nessa manhã você seja ativado no teu espírito. Que o Senhor te faça lembrar das promessas que Ele tem para a sua vida. Que as palavras se tornem vida e espírito em você. Em nome de Jesus. Que a sua semana seja muito, muito, muito abençoada. E que você não se esqueça de que Deus te chamou para esse tempo. Em nome de Jesus. Amém.
e amém. Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Até a próxima.